Boa noite a todos os presentes nessa sala de sessões, nessa sala virtual. Aos munícipes que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube e do Facebook. Damos início, então, às 19 horas e 15 minutos, à audiência pública presencial e virtual da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, que discutirá o projeto de lei número 23 de 2024 e ao substitutivo número 1, de autoria do Executivo Municipal, com a emenda número 1 ao projeto original, de autoria da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, que dispõe sobre a criação, a competência, o funcionamento, a estrutura e a composição da ACESF, a administração dos cemitérios e serviços funerários de Londrina e da outras providências. Esta audiência pública é coordenada pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação, vereadora professora Flávia Cabral como presidente, vereadora Sônia Gimenez como membro substituto, vereador Ailton Nantes como membro substituto. Informamos que a vereadora Daniele Ziober é vice-presidente desta comissão, a vereadora Mara Bocaberto, que é membro, a vereadora Lenilde Assis, que é membro, e o vereador Eduardo Tominaga, que também é membro, justificaram a ausência por compromissos anteriormente assumidos. Comunicamos que esta audiência pública híbrida foi divulgada desde o dia 7 de outubro de 2024 no Jornal Oficial do Município de Londrina. Passemos à dinâmica dessa audiência. Apresentamos neste momento como será esta dinâmica de realização da audiência pública. Inicialmente, será concedida a palavra aos membros da Comissão de Justiça, caso queiram, para pronunciamento de abertura da audiência. Em seguida, teremos a apresentação por 30 minutos sobre o projeto de lei número 23 de 2024, ao substitutivo número 1, pelos representantes do Executivo Municipal, autor da propositura. Primeiro, temos ao nosso lado o superintendente da ACESF e Administração do Cemitério e Serviços Funerários de Londrina, senhor Jaqueta, tê-lo conosco, e o diretor técnico Henrique de Castro Silva. Após, abriremos para o debate em momento de palavra livre, para quem desejar fazer uso da palavra por até no máximo 3 minutos, e será respondida ao final, caso necessário, pelos expositores. As inscrições para o uso da fala em palavra livre já podem ser realizadas. A ordem do debate será definida pelas inscrições realizadas pelo chat da sala virtual, pelas inscrições presenciais e aquelas oriundas do link disponível no Facebook e no YouTube até às 21 horas ou até que todos os inscritos já tenham se manifestado. Informamos que, para os munícipes que desejarem se inscrever virtualmente para o uso da palavra, poderão acessar o link que está disponível na descrição das transmissões pelo YouTube e pelo Facebook. Caso necessitem de auxílio, a equipe deste Legislativo de Apoio ao Cidadão estará à disposição para ajudar. Ao acessar o link, os participantes deverão preencher os seguintes dados: nome, ocupação, entidade e telefone. Também poderão escolher a forma de participação: uso da palavra para pergunta ao vivo, pergunta por escrito ou pergunta gravada por áudio. Após o preenchimento, uma mensagem será enviada no WhatsApp do participante para dar continuidade à modalidade escolhida. No caso de pergunta ao vivo, o link dará acesso à sala virtual pela plataforma Zoom. Para participar, o aplicativo deverá estar instalado em seu celular ou em seu computador. Se houver alguma dúvida, poderão deixá-las escritas nos comentários dos canais, onde a equipe de assessoramento da Câmara Municipal de Londrina estará auxiliando-nos. Para quem está presente, as inscrições para o debate serão feitas pela ordem do recebimento dos nomes, diretamente da mesa lateral da sala de sessões, com as assessorias. Na sala virtual, para usar a palavra, basta se inscrever no chat, informando o nome, cargo e entidade que representa. As propostas à propositura poderão ser entregues às assessorias desse legislativo até o final desta audiência pública para anexação em ata. A previsão do término desta audiência pública é até às 22 horas, no caso não haja mais inscritos. Neste momento, passamos aqui, gostaria de fazer um agradecimento aos vereadores presentes, também saudar os convidados que estão conosco. Então, gostaria primeiro de saudar o vereador Ailton Nantes, a vereadora Sônia Gimenez, os nossos convidados, mas também gostaria de citar a Camila Ayumi Igashibara, assessora parlamentar da Câmara Municipal de Londrina, e neste ato, representando o vereador Eduardo Tominaga. Geraldino Santos da Silva, da assessoria parlamentar da Câmara de Deputados, neste caso, representando o deputado federal Nelson Padovani.
Gostaria de citar também a presença da Empresa Brasileira de Incorporação, EBI, também do Parque das Alamandas, o grupo do Unipax, o Sindicato dos Servidores Públicos de Londrina, o Sindicerv, citar também o senhor Gabriel Uri Bonato, da Assessoria Parlamentar da Câmara Municipal de Londrina, e neste caso, representando a vereadora Lídia de Assis. Feitas as devidas citações, vamos à explanação de abertura dessa audiência. Passamos a palavra aos membros da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, começando pela vereadora professora Flávia Cabral. Bem, como presidente desta comissão, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, gostaria de saudá-los, de agradecer a presença, porque em vários momentos, quando nós temos audiências públicas, essa casa não está com tantas pessoas. É um momento muito importante que nós temos. Nós precisamos discutir, sim, um projeto que não é simples, é um projeto complicado, ele está tramitando conosco, e nós sabemos que o objetivo desse projeto é o de implantar e administrar as capelas mortuárias localizadas nos próprios municipais, gerenciar, arquivar e manter todos os registros de óbito, contendo todas as informações referentes aos falecidos e aos sepultados do município de Londrina, proceder à preparação dos corpos de falecidos, promover a segurança, a vigilância, monitoramento, limpeza, manutenção e conservação de bens públicos administrados pela autarquia. O PL inova ao prever a possibilidade de todos os serviços de atribuição exclusiva da CESF serem prestados diretamente pela autarquia ou sob regime de concessão e permissão, nos formatos da Lei Federal 8.987 de 1995. A lei vigente possibilita a concessão apenas para a implantação e administração de cemitérios públicos. Então, assim, nós temos muita coisa que pode ser discutida, analisada, verificada, mas nesse caso específico, no formato da Comissão de Justiça, nós depois teremos o projeto tramitando, irá para as comissões temáticas, então ele ainda vai fazer todo o caminho necessário para que possa ser votado no plenário e aprovado ou não no plenário dessa Casa de Leis. Então, novamente reitero a importância desse momento, a importância da presença de vocês aqui conosco hoje, e passo agora a palavra aos demais vereadores que estão compondo hoje comigo a Comissão de Justiça. Vereadora professora Sônia Gimenez, gostaria de fazer uso da palavra. Obrigada, vereadora. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aqui com sua presença. Boa noite aos membros já mencionados, Jaqueta, Henrique, antes. E dizer assim que eu tive o privilégio de ocupar a superintendência da CESF, e a gente sabe assim da extrema importância que é esse órgão. Eu sempre digo assim, que é tão importante quanto as maternidades, porque na maternidade tem o nascimento e a gente também tem que dar a destinação para os corpos, Então eu sempre faço essa comparação e vejo a importância em todos os aspectos. Esse projeto vem citando a questão das capelas, a questão da administração, mas a gente tem questões seríssimas para serem tratadas na CESF. Desde a estrutura da CESF, nós temos um órgão tão importante, extremamente importante para o município, uma responsabilidade imensa, onde nós temos ali uma série de documentos, a documentação, o setor de documentação que precisa também de uma modernização. A gente sabe da importância de estar usando as tecnologias, as ferramentas tecnológicas que aí estão para modernizar a área. Durante o período em que lá estive, nós conseguimos adquirir uma área para cemitério, mas infelizmente ainda não foi conseguido. Nós precisamos de um novo cemitério para a cidade, precisamos de um crematório público para a região metropolitana, Londrina e região metropolitana. Nós temos muitas coisas a serem tratadas e a gente vê a importância desse órgão e do pessoal técnico que lá está. É um pessoal extremamente capacitado, mas nós precisamos olhar com muita atenção o governo, para nós temos um novo governo, para olhar com muita atenção esse órgão tão importante que é a CESF. E aí eu vejo tanto a questão da administração, aí a modernização, a questão da construção de um cemitério, de um crematório, a questão de também melhorar a sede, uma sede digna para o trabalho que é feito, e as capelas, como vem agora discutindo o PL 23/2024, a questão da modernização dessas capelas, os espaços de estacionamento. Então, assim, são muitas coisas para serem construídas, porque apesar de ter cerca de 50 anos, nós temos a CESF, então,
nós temos muito ainda para fazer, para propor e para ajudar na questão desse órgão. Então, eu vejo assim, a nova administração tem que ter um olhar muito atento, vereadora, professora Flávia, porque a gente sabe da importância desse órgão e apenas olhar importante da administração é que nós vamos ter essa sequência e um olhar importante para a função daqueles que lá trabalham. E aí a gente vê a questão também da necessidade de olhar os proventos desses servidores que lá estão. Então, essa é a minha fala. Obrigado, vereador. Agradecemos a vereadora Sônia Gimenez pela participação e breve relato que fez. Nesse momento, vou franquear a palavra à vereadora Ayrton Nunes, que está como substituto na Comissão de Justiça. É uma honra tê-lo conosco. Quero cumprimentar com boa noite a mesa já anteriormente nominada, também a todos presentes deste plenário e a você que nos acompanha pelo sistema online. Mais uma vez, esta casa abre as portas para receber a população para uma audiência pública, um projeto de suma importância, em que pese seja uma audiência chamada, avocada pela Comissão de Justiça, que em tese discute a legalidade, a constitucionalidade e a redação do projeto, mas é uma oportunidade para ouvirmos a comunidade, mesmo porque é um projeto que afeta toda a comunidade. Dificilmente alguém que mora em Londrina por um bom tempo ou que irá morar não precise do serviço da SESF. Então, é uma oportunidade ímpar de ouvirmos a comunidade. Tanto é que a audiência vem de audição, de ouvir, e é a nossa função aqui hoje. Ouvir vocês para discutir com mais propriedade nas demais comissões e também no plenário o projeto Ora em Voga, projeto 23/2024. Que possamos ter aí uma profícua audiência pública e estamos atentos, então, aos relatos, aos fatos que irão trazer para pesarmos quando formos votar esse projeto. Muito obrigado, presidente. Agradeço as palavras, vereadora Nantes. Neste momento, passamos a palavra por 30 minutos para explanar o projeto de lei número 23 de 2024 ao substitutivo número 1, aos representantes do Executivo Municipal, que é o autor da propositura, o superintendente da ACESF, Administração de Cemitérios Funerários de Londrina, senhor Leonilson Jaqueta, mais conhecido como Jaqueta, né? Nosso vereador também, né, Jaqueta? Então, está aqui conosco, e também o diretor técnico Henrique de Castro Silva. Senhor Jaqueta, a palavra é sua, primeiramente. Boa noite a todos. Boa noite, vereadora Flávia, presidente da comissão, vereador Nantes, Sônia Gimenez. Boa noite à comunidade, ao presidente dos sindicatos servidores, Fábio Molino. Obrigado pela presença, muito importante. Esse projeto, o que nós percebemos e levamos muito em consideração para apresentar algumas mudanças, é o tempo da criação da SESF, 1977. Houve algumas alterações nesse projeto durante esses 47 anos, mas o tempo faz com que as coisas mudam. É bom lembrar que quando da criação da SESF, nós tínhamos em Londrina aproximadamente 300 mil habitantes. Hoje já estamos quase na casa dos 600 mil habitantes. E a gente continua levando, tocando a SESF, mais ou menos daqueles moldes de 1977. Foi o que a vereadora Sônia deixou mais ou menos dito aí, das mudanças que se fazem necessárias. Hoje, fui procurado pela imprensa e eu sentia uma preocupação muito grande da imprensa e óbvio, dos munícipes da cidade. Olha, mas vai acabar com a SESF? A SESF não vai fazer mais serviços funerários? A SESF não vai fazer? Não, nada disso. Todos os serviços funerários, sem exceção, serão feitos e continuarão sendo feitos pela SESF. E eu disse isso também hoje para os nossos funcionários que estão preocupados. Então, serviço essencial que a SESF faz e é o diferencial, é o serviço funerário. É o translado,
a ornamentação, a busca, que é muito importante, do atendimento às famílias. Isso será feito pelo acesso. Então, a essência do projeto, ele continua o que era e que vai ser de 1977 para cá. É claro que tem algumas alterações, que o Henrique vai fazer a apresentação desse projeto com as suas alterações, e aí os senhores entenderão as mudanças que nós estamos pretendendo fazer. Eu agradeço essa oportunidade. Nós agradecemos a explanação e, neste momento, passamos então ao diretor técnico, o senhor Henrique de Castro Silva, para que possa fazer a explanação durante 30 minutos. Boa noite, vereadora Flávia Cabral, Ailton Nantes, senhora Gimenez, né? Gostaria de cumprimentar aqui o Fábio Molim, representante do Sindicato dos Servidores Municipais, os demais participantes presentes e aqueles que se encontram de forma virtual também. Como dito pelo Jaqueta, a SESF já tem aí, agora no mês de dezembro, vai completar aí seus 47 anos, né? Nós temos aí uma legislação antiga, vamos dizer assim, uma cidade que vai completar 90 anos. E a ideia desse projeto é tentar fazer essa atualização das leis para uma redação moderna, vamos dizer assim, e, claro, com algumas propostas de alteração em relação à lei original, né? Fiz uma breve apresentação, não são muitos slides, tá? Vou começar com alguns slides do que é a lei vigente hoje, que é a Lei 2837 de 1977, onde ela traz alguns pontos, como a exclusividade dos serviços funerários e cemiteriais, responsável pela implantação e administração dos cemitérios públicos diretamente ou sob regime de concessão. A SESF também é responsável pela implantação dos cemitérios particulares na cidade. Também responsável pela concessão de sepulturas temporárias ou perpétuas, fornecimento de urnas funerárias e instalação de velórios, responsável pela remoção dos corpos, ornamentação, preparação, exumação, inumação, transladação desses corpos no município. Também responsável pela disponibilização e locação das capelas mortuárias existentes, bem como pela fiscalização dos serviços realizados por terceiros. Isso aqui compõe os órgãos diretores da SESF pela Lei 2837, que é a Superintendência e o Conselho Deliberativo e Fiscal. Eu fiz questão de colocar esse slide aqui, porque lá pela proposta do projeto, depois vai ter uma alteração aqui para a gente discutir, por esse motivo que a gente colocou aqui. Essa é a estrutura prevista também na Lei 2837, né, da SESF, contabilidade, tesouraria, orçamento, programa, administração financeira, recursos humanos, que seria a parte de pessoal, fiscalização e receita. Então, isso no decorrer dos anos, tiveram várias mudanças em relação a essa parte estrutural. Na prática, a SESF já trabalha de uma outra forma hoje. Então, também fiz questão de colocar isso aqui para a gente depois ver a mudança pelo projeto. Então, em relação ao projeto de lei 23/2024, né, quais seriam aí as alterações propostas, né, de forma resumida? Ele vem trazer uma atualização das competências, como foi falado no início, uma redação um pouco moderna, vamos dizer assim, e também vai tratar da ampliação do serviço por meio de atuação da SESF ou através de concessões. Isso para determinados assuntos, não de forma geral. Então, pela proposta que foi feita nesse projeto de lei, que continuaria com a exclusividade da SESF. Então, somente a SESF poderia tratar. Essa parte administrativa, que é gerenciar, arquivar, manter os registros de óbitos, contendo todas as informações referentes aos falecidos, isso continua 100% com acesso pelo projeto. Proceder à remoção. Então, a pessoa veio a falecer, essa remoção nos hospitais, nos lares, continua 100% com acesso. Transporte de corpos falecidos, 100% com acesso. Salvo em casos aí em que o transporte deva ser feito aí por autoridade policial, que já é previsto também na Lei 2837. Isso não está mudando. Fornecimento de urnas mortuárias e demais artigos de ornamentação,
100% da SESC, da mesma forma da Lei 2837. Proceder toda a ornamentação necessária às urnas, às capelas e aos velórios. Continua também exclusivo da SESC. Proceder à preparação dos corpos dos falecidos. 100% da SESC também, da mesma forma que é hoje. Proceder à autorização e instalação dos velórios. Também continua com a SESC. Aí, algumas alterações em relação ao que é na Lei 2837, que é o praticado hoje, né? Então, assim, o que continuaria exclusivo da SESC, mas também poderia ser feito em regime de concessão através de licitações. Implantar e administrar os cemitérios públicos municipais. A SESC poderia fazer, mas também poderia conceder a implantação de novos cemitérios públicos municipais mediante licitação. E nós não estamos tratando nesse item cemitérios particulares, tá? Então, mais para frente a gente vai falar sobre eles. Seriam aqueles cemitérios que o município teria interesse em abrir ou conceder através de licitação. Implantar e administrar as capelas mortuárias localizadas em próprios públicos municipais. As capelas que nós temos hoje poderia continuar com acesso pelo projeto ou também ser terceirizadas, né, mediante processo licitatório. Então, vou dar um exemplo. Um plano funerário, por exemplo, poderia, a partir da aprovação desse projeto, construir uma capela mortuária? Poderia. Teria que ter um processo licitatório. Dentro desse processo licitatório, as regras seriam colocadas e, a partir daí, o vencedor poderia construir a capela mortuária na cidade de Londrina. Mas, claro, dentro das regras que seriam estabelecidas no processo licitatório. Proceder à outorga delegação a terceiros para implantação e funcionamento de capelas mortuárias particulares. Então, o item anterior trata das capelas já existentes que hoje estão em posse da SESC. O item proceder à outorga delegação seria para a construção aí de novas capelas para particulares, como esse exemplo que eu dei em relação ao plano funerário, por exemplo. Que também continuaria com exclusividade da SESC, ou também sob regime de concessão através de licitações. Promover a segurança, vigilância, monitoramento, limpeza, manutenção e conservação dos bens públicos administrados pela autarquia dos cemitérios públicos municipais. Por que foi colocado esse artigo aqui no projeto de lei? Quando foi discutido esse projeto, há um pouco mais de um ano atrás, começaram as discussões com a Secretaria de Governo, com a Procuradoria-Geral do município, com os técnicos da SESC. A gente passava por aquele momento de muitos roubos de cemitérios públicos, né? Principalmente em relação a plaquetinhas e outros bens de valores que constavam nos cemitérios. E a segurança em relação aos próprios públicos é de responsabilidade da Guarda Municipal. A SESC não tem essa autonomia para contratar uma empresa, por exemplo, privada, através de um processo licitatório, para poder fazer a vigilância dos cemitérios. Então, esse foi um dos pontos bastante discutidos nessas reuniões com as outras secretarias, e optou-se por colocar esse artigo prevendo a possibilidade de segurança por parte da autarquia sob um regime de licitação, através de uma licitação, para que a SESC pudesse dar uma resposta à sociedade em relação a esses roubos. Então, através de um processo licitatório, contrataria uma empresa e automaticamente diminuiria esses roubos, vamos dizer assim, esses furtos, né? Então, por esse motivo é que foi colocado essa previsão aqui, claro, para a discussão, né? A gente sabe da dificuldade da Guarda Municipal, que hoje ela atende diversas demandas, né, desde a sua criação. Então, a gente se preocupou com essa questão e colocou no projeto para que houvesse um debate e discussão em relação a isso. Proceder o credenciamento e a fiscalização dos prestadores de serviços para construção, manutenção e reparo de jazigos autorizados pela autarquia nos cemitérios públicos. De que forma que é feito isso hoje? Hoje existem várias pessoas nos cemitérios municipais que ficam lá aguardando concessionários, né, dos jazigos para fazer pequenas reformas, colocação de piso, de mármore, granito. Isso, e não existe um credenciamento por parte da autarquia. Então, isso está meio que solto, vamos dizer assim, né?
A gente colocou essa previsão na lei para que no projeto, né, para que a partir daí seja feito o credenciamento dessas pessoas, a gente tenha um controle maior sobre isso e também que a gente possa fiscalizar o serviço desses prestadores. O artigo 4º do projeto de lei, ele vem tratar daquilo que já não é exclusivo da SESC, que a proposta seria nesse sentido aqui. Implantação e funcionamento de cemitérios e crematórios particulares. Implantação e funcionamento de cemitérios e crematórios particulares de animais, notadamente pequeno e médio porte, conforme regulamento. Implantação e funcionamento de serviço de tanatopraxia ou credenciamento dos prestadores de serviço mediante processo licitatório. A ideia aqui, no projeto, né, desses 3 itens que estão colocados aí, somente o de tanatopraxia ali, que seria mediante processo licitatório. Competiria acesso a partir daí a análise dos processos, né, de solicitação de implantação de novos cemitérios e crematórios particulares na cidade. Então, isso é o que trata o artigo 4º aí do projeto. O artigo 7º do projeto, como eu havia colocado antes na lei 2837, os órgãos diretores, na lei vigente, tem a superintendência e o Conselho Deliberativo Fiscal. Nessa proposta, a exclusão do Conselho Deliberativo Fiscal. Esse foi um assunto discutido com a Secretaria de Governo, na época, né, da elaboração do projeto, e também com a Procuradoria-Geral do município. Foi até uma orientação da própria Procuradoria-Geral do município a exclusão do Conselho. Por quê? Esse Conselho, apesar de deliberativo e fiscal, a SESC ela não recebe recursos, por exemplo, do governo federal, governo estadual, como a exemplo da Secretaria de Assistência Social. Então, na Secretaria de Assistência Social existe um conselho, esses recursos são discutidos e são definidos para onde esses recursos vão ser investidos, né? No caso do acesso não tem isso. Ela vive de recursos próprios, da própria arrecadação dela. Quem faz a deliberação em relação a esses recursos é o próprio superintendente. Tem necessidade do conselho, por exemplo, a deliberar que vai comprar um veículo funerário. É uma necessidade comprar um veículo funerário. Então, assim, após várias discussões com a Procuradoria, entendeu-se que seria o caso de excluir o conselho da lei da acesso, né? Isso é em comum acordo também com o conselho vigente hoje, eles não são contrários a isso, não é um conselho remunerado, então não houve discussão em relação a isso também. O artigo 8º, 9º e 10º do projeto trata da estrutura organizacional da SESC, só uma questão de atualização mesmo para a parte escrita, mantém as mesmas quantidades de assessorias, diretorias, gerências e coordenadorias. Não está criando nenhuma estrutura a mais, não tem nenhum impacto financeiro a mais em relação à estrutura também. Os artigos 13 a 19 vai tratar aí da gestão orçamentária e financeira. Só coloquei os itens ali, orçamento, contabilidade e receita, é onde se dividem os assuntos. Mas caso depois queiram perguntar alguma coisa a respeito, a gente vai estar à disposição para responder. Os artigos 29 e 30 mantêm também a previsão do benefício eventual, que é o auxílio funeral, né? Então, hoje já existe o auxílio funeral para aquelas famílias carentes, né, que são assistidas aí pela Secretaria de Assistência Social. Inclusive, o auxílio funeral, ele é avaliado pela Secretaria de Assistência Social e não pela SESC. Quem defere o pedido é a Secretaria de Assistência Social e o repasse é feito pela Secretaria de Assistência para a SESC, né? O município passa esse recurso, ele é empenhado e a Secretaria de Assistência Social paga para a SESC. Os ignorados, que são aqueles corpos não reclamados, né, que não são identificados, existia uma lacuna na lei, né? Falava que esses casos seriam pagos pelo município. Mas, na verdade, eles não são repassados. O valor não é repassado para o município, porque a assistência só repassa os casos das pessoas que são cadastradas na Secretaria de Assistência Social, no cadastro único, que são atendidas pela Secretaria. Então, no caso dos ignorados, existia essa lacuna, então a gente está colocando uma previsão na lei que esses custos, na verdade, serão assumidos pela ACES, via município.
o artigo 31 é questão de prazos e valores. Na Lei 2837, existe um texto muito antigo que prevê que parte dos produtos que são comercializados hoje eles possam ser parcelados em até 5 vezes, né? Mas não fala de todos os produtos. Então, quando foi criada a SES, foi previsto alguns produtos inicialmente naquela época e ficou aquela redação até hoje. A gente fez de uma forma genérica aqui, para não ficar engessado também na possível lei, né? Que os valores dos produtos, dos serviços funerários, cemiteriais e as concessões de uso de jazigos, bem como prazos e condições para pagamento, serão fixados e revistos por iniciativa da autarquia e regulamentados por decreto, exatamente para não engessar. Então, por exemplo, uma urna funerária que é vendida lá a R$ 20.000, por exemplo. Hoje ela só pode ser parcelada no máximo em 5 vezes. Isso às vezes pesa, né? Às vezes a pessoa não tem um cartão daquele valor, ou não tem a disposição mensal para aquele valor. Então, assim, a ideia é que com essa proposta, né, caso aprovada, a gente tem uma certa flexibilidade aí para definir a questão de prazos e valores. Questão de seguradoras. Hoje, acesso por questão assim, administrativa, de estrutura, ela acaba não atendendo a seguradoras, né, aquelas famílias que possuem seguros, são diversas seguradoras, né? Hoje, se eu não me engano, essa questão do atendimento de seguradores está centralizada em uma empresa particular na cidade. E a ideia é que tenha essa previsão aqui na lei para que acesso de, hora que tiver uma estrutura, possa fazer esse atendimento às famílias que possuem seguros. Questão de inadimplência, essa previsão aqui, apesar de constar boa parte dela no Código Tributário do município, né? A gente colocou como proposta também de fazer parte da lei, vamos dizer assim, para que fique algo para meio que reforçar, vamos dizer assim, porque muitas famílias questionam, acabam ficando inadimplentes, mas depois questionam, mas por que vocês cobram correção monetária, multa e juros, né? Então, a gente explica que é uma analogia ao Código Tributário, mas aí gera discussão em relação a isso. Claro que toda dívida em atraso, ela tem que possuir uma atualização monetária, ela também deve ser acrescida aí de multa e juros, conforme o Código Tributário. Então a gente simplesmente trouxe a previsão que tem no Código Tributário e colocou como projeção aqui também a lei da acesso. Isso aqui também já é uma previsão que tem, se eu não me engano, no Código de Posturas. A gente também fez questão de trazer como proposta, né, para a lei de acesso, mas para reforçar essa questão dos 10% em relação à questão dos jazigos que devem ser disponibilizados para o município, no caso dos cemitérios públicos, né, em exploração de regime direto, ou em caso de concessão. Se uma empresa vier administrar um cemitério ou implantar um cemitério público municipal através de uma parceria, né, mediante licitação, tem que ficar prevista essa reserva de 10% para uso do município. Então é isso. A gente se coloca à disposição para questionamentos, né? Bem, nesse momento, então, passamos aqui. Nesse momento, passamos para o debate, lembrando que no presencial as inscrições para o debate serão feitas pela ordem de recebimento dos nomes na mesa lateral da sala de sessões com as assessorias. Na sala virtual, para fazer uso da palavra e escrever-se no chat o nome e o cargo e entidade que representa, reiteramos que o tempo concedido em cada fala será de 3 minutos, que será respondido ao final, caso necessário, pelos expositores. Informamos que a vereadora professora Sônia Gimenez ficará responsável pela contagem do tempo e indicará quando faltar 30 segundos para o término do prazo da manifestação, para que o orador se programe para a sua conclusão. Também será indicado o término do tempo de fala. Na sala virtual, uma tela de cronômetro para que todos possam acompanhar o tempo. Informamos também que a assessoria apresenta um formulário caso queiram escrever uma proposta a ser anexada na ata desta audiência, bastando sinalizar para que o servidor possa entregá-lo. Bem, neste momento, passamos a palavra
ao senhor Fábio Vinícius Morim, presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Londrina, Sincerto. Fábio, uma honra tê-lo conosco, viu? Boa noite, vereadora. Obrigado. Também é uma honra, muito grato por poder estar aqui novamente. Queria cumprimentar o vereador Nantes, vereadora Sônia, Jaqueta, superintendente, bom revê-lo, Henrique. Cumprimentar também o pessoal que nos acompanha aqui, as empresas. Parabenizar vocês pelo trabalho excelente que vocês prestam aqui na cidade de Londrina. Um momento de mais dificuldade, né, que as pessoas vivem, e é sempre um trabalho muito importante para quem já precisou, a gente sabe. Bom, gostaria também de agradecer e parabenizar os nossos servidores, né, os servidores da casa. Agora de outubro, tivemos o nosso dia do servidor, então é um prazer poder estar aqui, revê-los novamente. E, vereadora, parabenizar pela Comissão de Justiça, pelo trabalho que vocês têm feito. Acho que o debate é sempre importante, né? Principalmente temas tão relevantes, né, que vão trazer um impacto não só para a vida do servidor, né, do servidor que presta o serviço, mas também para toda a comunidade. E a gente fica feliz de poder estar aqui. Bom, eu tenho algumas dúvidas, até comentei, né, isso aqui. E nós não tivemos a oportunidade, né, primeiramente, de participar do debate da formação desse projeto. Projeto importante, viu, Jaqueta? Acho que necessárias as atualizações que precisam ser feitas realmente na legislação, né? Mas nós, como servidores e trabalhadores, temos algumas preocupações. Eu acho que isso chegou até vocês lá, né? Por quê? Porque, infelizmente, alguns setores da prefeitura não tem o devido investimento como deveria ter, né? Faltam, às vezes, investimentos, um olhar mais, talvez, técnico, né? Para realmente a gente poder prestar um serviço de qualidade. E, quando esse serviço não é prestado com muita qualidade, ele não chega, né, para as pessoas da forma como foi colocada aqui a questão da segurança e várias outras questões que envolvem a CESF. A gente daí se depara com um projeto, né, que vai trazer a possibilidade das empresas fazerem a gestão desse serviço, né? Então isso realmente nos preocupa. Primeiro, porque o servidor, né, todo mundo aqui sabe, talvez o pessoal das empresas não saibam, mas o nosso regime aqui de previdência é um regime próprio. Então o servidor ativo paga para o inativo. Então, quando você não tem servidor entrando na prefeitura, né, automaticamente a nossa Caprismel ela tende a ficar deficitária. E a gente fica preocupado, principalmente com isso, claro, e também com relação aos serviços que vão ser colocados à disposição de forma de concessão, por meio de licitação ou alguma coisa. E isso, com certeza, vai ter um custo também para o município, né? Então, a minha pergunta, né, para vocês seria assim: isso é só o início, né? Vão ter outros projetos para... Existe também, né, uma conversa que a gente sabe de se criar uma agência reguladora em Londrina. Então, esse seria o início, e depois, posteriormente, vamos ficar, né, só regulando. E qual o custo, se já tem uma previsão de tudo isso aí, dessas concessões, o que vai custar realmente para o município de Londrina? Queria agradecer novamente aí a oportunidade de estar falando com todos aqui. Obrigado. Nós agradecemos a sua participação e as boas provocações temáticas que foram feitas. E nesse momento eu passo a palavra, então, ao senhor Henrique, né, para que possa fazer os esclarecimentos devidos. Fábio, as suas colocações são pertinentes, né? Preocupação em relação aos servidores, o futuro da CESF também, né? Quanto à agência reguladora que você perguntou, quando eu entrei na CESF há 6 anos atrás, logo depois começou essa discussão, né? Possível terceirização da CESF como um todo, mais ou menos no formato em que é a cidade de Curitiba. Então lá, tanto o serviço funeral quanto o cemiterial foram terceirizados. Existe um revezamento lá, cada dia é uma funerária, vamos dizer assim.
mas a ideia em Londrina, naquele primeiro momento, até discutia-se sobre essa mesma possibilidade, né? Sobre esse mesmo modelo. Mas chegou-se à conclusão que não é um modelo viável para a Prefeitura de Londrina. Discutindo com o Executivo, com o Prefeito, com superintendentes, com servidores, entende-se que não é o melhor caminho. Até porque o que fazer depois com esses servidores? Na verdade, são servidores que no dia a dia se esforçam para manter um serviço de qualidade, né? Para manter acesso e prestando um serviço da melhor forma possível, com muita dificuldade. Claro, a estrutura é precária, a gente sabe disso. A gente trabalhou num projeto para a construção de uma nova sede, tem isso pronto, então a nova gestão, nós vamos apresentar isso para a nova gestão. Qual a intenção dessa nova gestão para ver se toda aquela questão, toda a estrutura de acesso atual, fazer um novo prédio ali, que os servidores merecem um local digno para trabalhar, a população merece um local melhor, né, porque num momento tão difícil para ela é complicado ir numa estrutura muito precária como é acesso hoje. Apesar de alguns investimentos que foram feitos lá há pouco tempo, melhorou-se algumas estruturas, mas não é o que a gente quer para acesso, a gente quer algo melhor para a cidade. Então, em relação à agência reguladora, isso, a princípio, pelo projeto, está totalmente descartado. Essa nova gestão é quem vai tratar essa questão, se vai ter essa mesma ideia de outras cidades ou não. Em relação à administração atual, isso está descartado, no projeto de lei também está descartado. Quanto aos custos, é difícil mensurar isso, te falar um número aqui hoje em relação a como ficaria o Caixa de Acesso, por exemplo, com a terceirização de alguns desses serviços, como, por exemplo, locação de capelas. Hoje a gente arrecada em torno de 750, arredondando, 750 mil, o valor de locação de capelas. Por que terceirizar as capelas? É uma pergunta que vem, né? Mas, assim, existe também um custo muito alto para a manutenção das capelas. Para oferecer uma capela de qualidade, o valor é alto. A gente oferece hoje capelas, desculpa o termo, mas medianas, com exceção da capela da Zona Sul, que foi a última que foi construída, que é uma capela com padrão, na nossa visão, alto, né? Gastou-se mais de 1.100.000 na construção daquelas duas capelas na época. Então, assim, não é fácil construir capelas, o custo é alto, não é fácil manter essas capelas. Então, assim, esse estudo está sendo feito para verificar a viabilidade do custo, verificar, por exemplo, a acesso, ela vai, claro, se ela vai terceirizar os acessos, ela vai ganhar alguma coisa com isso também. Ela vai deixar de fazer algum serviço, ela vai deixar de fazer reformas de capela, ela vai deixar de investir em construção, porém ela vai ter uma taxa de administração para controlar e fiscalizar essas capelas particulares. Então, tudo isso está em andamento em relação aos custos. Eu não tenho como te falar esse número aqui agora. Agradeço, então, as suas palavras. E gostaria de passar, então, à próxima pessoa que vai fazer algumas indagações, proposições, que é a vereadora, professora Silvia Jimenez, que também já foi superintendente. Obrigada, professora Flávia, nossa presidente aqui da audiência. Veja assim, o Fábio trouxe uma questão, ele aponta uma questão de extrema importância, que essa preocupação que todos têm, a grande maioria dos que veem projeto assim, com a terceirização. E a gente sabe, os custos, né, são imensos para manter as capelas, mas deve haver um outro formato, né, também, deve ser bem estudado. A gente tem uma preocupação grande, eu vi assim, a questão também dos túmulos, quando a gente tem uma porcentagem nos cemitérios particulares, onde poderia ser essa que está utilizando. Hoje a lei diz que é cerca de 5%, né? É 5%, né, da construção que vem para os novos, para a CESF administrar, mas nós, né, não tínhamos, a gente sabe que administrar esses túmulos em outros cemitérios é extremamente complicado. Então, o meu questionamento só assim, dentro desse projeto, a gente vê também a importância de ser pontuada essa questão dos túmulos dos cemitérios particulares,
A questão dos precatórios, a questão dos postos de monitoramento também, que a gente sabe da importância da questão ambiental aí de ser monitorado, principalmente o cemitério, igual o cemitério de São Pedro, né, que a gente tem a possibilidade de contaminação do lençol freático por conta da proximidade do lençol ali. Nesse sentido, a gente vê a importância também da modernização, de avançar nas questões ambientais. Nós temos já algumas propostas para serem colocadas nesse sentido. Nós temos algumas propostas para serem colocadas nesse sentido, algumas ações nesse sentido que vamos dizer, é uma preocupação a questão da verba, professora Flávia, porque nós temos esses precatórios também que fazem com que a CESF, nós sabemos que aí o governo tem que honrar esses precatórios, né? Não, eles precisam ser colocados em lei, né? E nós precisamos também ter uma atenção muito especial nessa questão. Então, se é para modernizar, nós temos que modernizar também para que não tenhamos mais precatórios. Então, a gente tem várias situações assim que eu vejo de extrema importância. O Fábio tem razão quando coloca essa preocupação da terceirização, e a questão também da reposição dos quadros, né, no quadro funcional. E nós recentemente tivemos aí uma alteração na lei por conta de proventos, mas sabemos que ainda não é suficiente, o restante está tudo pontuado, né? Eu gostaria que você fizesse, você e o Jaqueta, Henrique e Jaqueta, fizesse uma fala nesse sentido. Obrigada. Senhor Henrique, com a palavra, por favor, gostaria de responder. Em relação aos postos de monitoramento, existe um inquérito do Ministério Público que foi instaurado para essa questão do licenciamento ambiental, né? Inclusive, a semana passada, nós fizemos uma resposta ao Ministério Público, porque ele está nos cobrando isso há mais de um ano, né? E a gente encontra-se hoje em fase de orçamento em relação aos projetos que devem ser realizados para que a gente protocole esse pedido de licenciamento ambiental junto ao IAT. Então, nós estamos nessa fase. Inclusive, eles nos cobraram a coleta das águas nos cemitérios, né? A partir do segundo semestre de 2023. Então, no segundo semestre foram realizadas as coletas, porém, somente em 3 cemitérios conseguiu coleta de água. Nos outros postos estavam todos vazios, não conseguiram coletas. No primeiro semestre de 2024, tentou-se também fazer as coletas, não foi possível localizar águas. E agora, no dia 14 de novembro, foi dada a ordem de serviço para a empresa contratada fazer uma nova coleta nos 13 cemitérios da cidade. Então, nós estamos aguardando essa coleta para verificar o resultado, para depois encaminhar para análise. Tá? Em relação à reserva que a senhora comentou, de 10%, isso vai consta previsto, né, na proposta de projeto de lei, e a gente espera manter essa mesmo percentual. Né? Quanto ao precatório, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas pelo que eu entendi de precatório, são demandas que podem surgir judiciais em relação a alguma anormalidade nos cemitérios públicos, que geram demandas judiciais e, consequentemente, isso onera o poder público. Né? Esses precatórios, eles têm diminuído no decorrer dos anos. Né? A gente percebe que nem todos, a minoria, no caso, até por questão ambiental, é mais por questão ali de briga entre familiares ou localização de restos mortais, mas que não estão muito voltados ainda à questão ambiental em relação aos precatórios. Tá? Quanto à reposição do quadro de servidores, essa é uma grande demanda, uma grande luta que a prefeitura tem passado de forma geral. Né? Então, a gente já pediu a reposição aí de mais de 20 servidores no decorrer dessa gestão. Agora que foi no meio desse ano que foi homologado aí o concurso público, e desse concurso público foi nos autorizado a contratação, por enquanto, de 3 coveiros. Né? Hoje a gente está com um quadro bem deficitário em relação aos coveiros, não só coveiros, a parte administrativa também está um caos, na verdade, porque existe uma demanda muito grande de servidores que ficaram doentes no decorrer desses anos. Alguns pediram exoneração também, e o quadro ele é insuficiente. Para ter uma ideia, a maioria dos servidores da SESC hoje já começam o mês com no mínimo 50 horas extras autorizadas, porque senão não tem como fechar o plantão.
não tem como trabalhar 24 horas. Né? Isso é tanto coveiro, tanto administrativo, tanto preparador, motorista funerário. Para ter uma ideia, nós temos 15 motoristas funerários, dos 15, 5 estão com problemas de saúde, estão readaptados, não podem mais carregar peso, não podem mais transladar corpos. É uma dificuldade muito grande para fechar a escala mensal. Por isso, uma quantidade muito grande de horas extras. Né? Então, essa reposição foi solicitada ao Executivo, foi autorizada a questão dos coveiros, só que as demais funções ainda não houve autorização do Executivo. A gente já está aguardando aí se até mês de dezembro vai haver alguma autorização, ou se não, na próxima gestão a gente acredita aí que também serão contratados aí para fazer essas reposições. Acho que é isso, vereadora. Não sei se eu consegui esclarecer tudo. Muito obrigada, agradecemos. Neste momento, vou franquear a palavra novamente ao senhor Fábio Molim, né? Ele que é presidente do Sindicato de Servidores Públicos de Londrina. Né? Então, a palavra é sua, Fábio. Obrigado, vereadora. Bom, Henrique, obrigado pela resposta. Eu acho que só queria aqui reforçar, eu acho que a importância desses dados, claro que não é na Comissão de Justiça ainda, né, que vão ser analisados, mas acho que na Comissão de Finanças, que posteriormente vai vir, e eu acho que são dados importantes, eu acho que para ser feito a análise, né, a questão de custo e tal, porque até hoje, gente, né, até hoje, ninguém mostrou para nós que a terceirização ela é mais barata, tá? Não mostrou, até hoje. Eu acho que parcerias são necessárias, acho que atualização e principalmente investimento em tecnologia. Agora, terceirização para nós nunca provaram ser mais barata. Inclusive, saiu uma matéria essa semana, perdão, acho que semana passada, que hoje é segunda ainda, né? Brasil de Fato, falando um pouco sobre a questão de São Paulo, né? Que foi feita uma denúncia lá com relação à terceirização justamente desse serviço mais ampliado, não do formato que está sendo proposto aqui, lá de forma ampla. E ampliou o valor, para eu não falar besteira que eu vou achar aqui na... lá são 22 cemitérios que eles fazem lá a administração e foi ampliado em 10 vezes o valor dos serviços prestados lá com a terceirização. Né? Então, é uma preocupação que a gente tem, claro, primeiro como servidor, né, com relação à falta de funcionários e a falta de entrada de novos funcionários. Essa luta, como o Henrique colocou, da gente conseguir o concurso público é uma luta grande, né? Durante a pandemia não pôde ter concurso e depois da pandemia a gente conseguiu realmente finalizar o concurso. Mas nos espanta, né, realmente a demora, né, para que chame esses servidores, que contrate, e aí realmente aí o problema ele fica às vezes difícil de você resolver. Então, só queria reforçar isso, da importância de trazer os dados, né, porque de repente a gente pode estar falando alguma coisa errada, né? Mas seria importante, acho, para o debate. Obrigado. Agradeço a participação do senhor Fábio. O senhor gostaria de se manifestar? Fábio, a questão do valor da terceirização, muitas vezes você não pode levar em conta só o custo dessa terceirização, nós precisamos levar em consideração a prestação do serviço. Talvez você investe um pouco mais e você acaba atendendo um serviço melhor algumas vezes. Está aí o exemplo que nós estamos fazendo hoje no cemitério. Nós não temos, aí entra no seu discurso que é pertinente, precisa de gente para fazer o serviço. Nos cemitérios, nós estamos terceirizando limpeza, é o que está nos salvando. Não temos condições de fazer com os funcionários da SESC. Esse é o grande problema. Agora, a questão do custo, que eu acho que nós devemos levar em consideração nesse debate, é quanto aos serviços funerários. Esse, sim, é de fundamental importância a gente discutir. Eu vou dar só um exemplo, que me desculpe quem não concordar, mas eu vou falar. Houve um falecimento de uma senhora em São Paulo, em 1919. Família daqui de Londrina, e ela foi se cuidar da saúde em São Paulo. O filho levou, e ela faleceu em São Paulo. A família me procurou
e diz, olha, nós queremos trazer a mamãe para Londrina, mas a funerária lá pediu para nós 26 mil para fazer o translado e a preparação. O que a SESP pode fazer? Não dá para acreditar a diferença dos valores, Molim. A SESP buscou, com todo aquele entendimento que a SESP faz, acertou a capela, fez tudo, sabe por quanto? A diferença, R$ 6.800 naquela época. Então a diferença é muito grande. Por isso que eu insisto, os serviços funerários é que nós temos que levar muito em consideração. Porque a SESP é a balizadora de serviços funerários em toda a região de Londrina. A Sônia, a vereadora Sônia, passou por lá, sabe? Nós temos assim uma discussão muito grande com as funerárias de fora, querendo discutir esses preços, porque os nossos realmente são bons e eles facilitam muito para as famílias. Então, não temos funcionário na necessidade, não concordo. A SESP chegou a ter 150 funcionários. Hoje nós estamos com 95, Henrique. Então a dificuldade é muito grande. Você percebe claramente a sobrecarga daquele pessoal. Tem horas que a gente fica até meio preocupado, a pessoa se virando nos 30, podemos dizer, para atender. Então eu me preocupo assim. A questão da terceirização é naquilo essencial que nós não temos perna para fazer. Essa, não, infelizmente, é a realidade. Não vai, por mais que o prefeito atual ou futuro prefeito liberar a contratação, não vai ser o suficiente para fazer todo esse atendimento que nós imaginávamos que a SESP poderia fazer. Essa é a minha preocupação. Ele vai liberar, liberou 3 coveiros. Pode liberar agora, até o final do ano, alguns plantonistas, mas o número ainda é pouco. Pela defasagem, nós estamos defasados, a nossa defasagem é muito grande. Essa é a preocupação. Então, eu digo assim, insisto, serviços funerários nós temos que levar para frente e olhar com muito carinho. Esse, sim, é importante para nós, é importante para os funcionários. Eu acho que isso aí dá para a cidade de Londrina, para a população, uma tranquilidade muito grande. Agradecemos a manifestação. Neste momento, estamos vendo, está havendo mais uma inscrição ali. Vamos aguardar só um minutinho a chegada da ficha, para que eu possa transmitir a palavra. Só um segundo. Boa noite, vereadores. Pois não. Neste momento, passo a palavra ao senhor José Eduardo Schietti, do Parque das Alamandas. Ele que é diretor de marketing, vai fazer uso da fala. Boa noite, vereadores. Boa noite, Jaqueta, Henrique. A minha pergunta é a seguinte. A SESP, eu tenho insistido muito com o Jaqueta e com o Henrique, a SESP, ela é proibida de ter lucro? Está cobrando muito barato tudo, então não consegue viver. Os preços, por exemplo, eu já falei com eles, eu vou mandar os preços que são cobrados no Brasil, tanto cemitérios públicos quanto particulares, os valores aqui são muito irrisórios. Não vai sustentar ninguém. Vocês vão tentar terceirizar serviço, não vai ter ninguém que vai ter interesse com esses preços. É muito baixo. O que acontece? Do pobre não se cobra barato. Das pessoas que podem pagar, vão pagar. E a SESP tem que ter um lucro para se manter. Entende? Então, é uma preocupação de terceirizar. É realmente real. Por quê? A SESP ela tem que ter todos os serviços. Se por acaso terceirizar capelas, o serviço que a SESP presta, nenhum particular vai prestar o serviço bom também com pouco recurso. Tá? Outro ponto também é que 21 capelas que tem aí em Londrina, acho que as que têm condições, que têm movimento, 2 no centro, 3 lá nos 5 conjuntos e outras capelas que estão nos bairros. Então, para terceirizar, eu acho que é muito difícil alguma empresa se interessar em terceirizar não tendo lucro. Se eles não dá lucro para eles, também não dá lucro para a SESP.
Então a SESC ela presta um serviço muito bom, uma assistência muito boa. O pobre ele tem que ser atendido, porque ninguém vai atender de graça, ninguém, a gente vê as funerárias em outros lugares, tem problema. Então, por exemplo, o serviço da SESC é muito importante. Tem que continuar a preparação de corpos, tem que continuar a velórios, fazer a manutenção de cemitérios, isso é muito importante. Eu me preocupa muito também a licitação. Eu acho que tem que ter licitação de cemitérios particulares e não abrir aleatoriamente cemitérios. Então vai ver quais são as zonas que precisam, zona norte, zona leste, a zona que precisar abre, tanto a parte de cemitérios, como também, por exemplo, licitação de tanato, tudo que precisar tem que ser estabelecido, correto? Acho que é isso que eu tinha aqui. Eu sou mais de acesso, ela continuar prestando serviço, como sempre fez, um serviço bom, e valorizar o que foi feito nesses 47 anos. Tá bom? Obrigado. Nós é que agradecemos a sua participação. Os senhores gostariam de fazer algum comentário? 3 minutos, então. Em relação ao lucro, o órgão público ele não trabalha com lucro, na verdade, né? Ele trabalha com receita e despesa no seu orçamento e isso tem que se igualar, vamos dizer assim. Quando não se iguala, ou é déficit ou é superávit financeiro, né? A SESC, eu estou lá há 6 anos e meio, mais ou menos, de quando fui para lá. A gente tem trabalhado todos os anos, graças a Deus, aí, a questão financeira, a gente conseguiu colocar em ordem, devido a alguns problemas no passado lá. Estamos trabalhando todos os anos com superávit financeiro, né? Começou a girar em torno de 1,5 milhão, chegou até um superávit de 7 milhões, para um orçamento de somente 18, 19 milhões. Então, assim, recurso financeiro, a SESF ela tem dificuldade para oferecer mais qualidade para a população londrinense, né? Devido à falta de estrutura física, devido à falta de pessoal, que é o importante. Se você não tem pessoas, você não tem como oferecer muita qualidade, por mais que os servidores se esforcem. As capelas existentes, vocês conhecem, a maioria aqui já deve ter ido em praticamente todas as capelas em algum velório. Me falam 2 capelas que são padrão particular, tirando a Zona Sul, que é nova. Nenhuma. Em 6 anos, em 10 anos, em 20 anos, pode pegar quantos anos para trás vocês quiserem, não importa a gestão que foi, que capela que foi reformada e ficou um padrão particular, mesmo com dinheiro em caixa. Nenhuma. Um processo licitatório é um parto na prefeitura, né? Para algumas coisas funciona bem, para outras coisas não funciona. Vou dar um exemplo aqui da Capela do Irerê. Nós estamos tentando construir, 2 anos trabalhando em cima de um projeto para poder oferecer àquela população uma capela digna. Fizemos o processo licitatório, que demorou 1 ano, quase 2 anos para ficar pronto. 10 empresas habilitadas, 10 empresas. Das 10 empresas, nenhuma apresentaram a documentação necessária. Ou seja, 2 anos de serviço perdidos para oferecer uma capela em um distrito. Então, assim, como não pensar em terceirizar algumas coisas diante das dificuldades que a gente vem enfrentando há 10, 15, 20, 30 anos, né? Eu entendo o que o Fábio colocou em relação a custo, né? Tem que ser avaliado, sim, mas também tem outras coisas que precisam ser avaliadas. Aquilo que a gente consegue fazer e fazer bem feito, vamos continuar fazendo, que é o serviço funerário, quando o Jaqueta coloca. O serviço funerário, a gente quer dizer a preparação, a remoção, tudo aquilo que é feito ali diretamente na SESF ali. Agora, o que não é possível fazer com qualidade, a cidade merece alguma coisa com qualidade. O prefeito nos cobrou, pô, mas vocês não conseguem fazer uma capela com um padrão particular na cidade, né? As pessoas vão no velório, dá até vergonha. O banco que está lá, a geladeira que está lá, o chão, o banheiro, o telhado, o que vocês quiserem avaliar. Então, assim, é preciso pensar nessa proposta. Claro, nenhuma nova gestão aí. Eu acredito que ela vai se deparar com essas dificuldades também. Então a gente precisa avaliar essa questão. Eu só queria um pouquinho mais de tempo para poder responder o restante. Pode ser?
uma coisa que eu coloquei em relação aos serviços funerários, a exclusividade vai se manter pela proposta, né? E a questão da licitação em relação aos cemitérios particulares, que é exatamente a discussão que vai vir aqui para o plenário, né? Vai ter que ter licitação ou não vai ter que ter licitação? A SES está entendendo de uma forma, o executivo está entendendo de uma forma, mas é claro, para ter um debate e ver até a questão jurídica, se é legal ou não, que é o que vai ser debatido no legislativo em relação a isso. Lembrando que nessa audiência pública nós estamos focados no teor de legalidade, constitucionalidade, mas que ainda haverá audiência pública para debater o tema após a consulta feita pelas comissões temáticas. Então, a gente ainda tem um processo pela frente. Nesse momento não temos mais inscritos, então encaminharemos, né, ao término dessa audiência. Agradeço, portanto, a presença dos expositores. Retomando, agora são 20 horas e 20 minutos, é que nós temos agora um novo protocolo que temos que falar a hora do encerramento. E aqui nós vamos encaminhando, portanto, né? Agradecemos a presença dos expositores, os vereadores, as autoridades de todos os munícipes que estiveram presentes nessa sala de sessão e que acompanharam também virtualmente. A todos vocês, nós agradecemos a colaboração, nosso muito obrigada e declaramos, portanto, encerrada a presente audiência pública, às 20 horas e 20 minutos. Boa noite a todos.